Estados Unidos expandiram seus alvos no Irã e atacaram várias pontes no sul do país. Em resposta, as forças iranianas atingiram países do Golfo Pérsico e também a Síria. Os militares dos Estados Unidos e também do Irã estão expandindo muito o número e também o tipo de alvos que estão sendo bombardeados pelos dois lados. Na madrugada e manhã desta sexta-feira, os americanos atingiram diversas pontes no território do Irã, muitas dessas pontes ligando a cidades importantes na região do Golfo Pérsico. Durante essa semana, o presidente Donald Trump chegou a ameaçar justamente isso, fazer ataques contra pontes e também contra instalações elétricas e de água no Irã. Esse tipo de ataque é muito controverso porque, afinal de contas, nós estamos falando de infraestruturas civis. Podem até ser utilizadas as pontes, por exemplo, pelos militares iranianos, mas basicamente são estruturas que servem à população civil do Irã. O Irã, durante a semana, também havia prometido transformar essa guerra num conflito regional, atacando vários outros países na região do Golfo Pérsico especificamente, mas também em outras partes do Oriente Médio. E nesta sexta-feira eles ampliaram o número de países que foram atacados. Chegou a 7 o número de países atacados. Tivemos aí, inclusive, alguns ataques contra o território da Síria e até de Omã. Omã, que é o país que fica do outro lado do Estreito de Hormuz. E falando no Estreito de Hormuz, o impacto de todo esse conflito, do alargamento, da expansão da guerra, também é sentido claro no tráfego de embarcações por esse canal que é tão importante. Na quinta-feira, segundo os sites, os aplicativos que monitoram o tráfego marítimo na região, apenas 3 petroleiros conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz. É um número reduzidíssimo, dos números mais baixos desde o início da guerra. Juntando essa informação, praticamente um bloqueio total no Estreito de Hormuz e também as declarações da ditadura iraniana que pretende interferir numa outra rota de petróleo do outro lado da Península Arábica, no estreito que conecta o Mar Vermelho com o Golfo de Aden, os iranianos estão dizendo que os Houthis, por exemplo, que são aliados do Irã, podem fazer ataques naquela região. Quando você considera o possível impacto tanto no Estreito de Hormuz como do outro lado no Mar Vermelho, você tem um impacto muito sério no preço do petróleo e da energia. Por quê? Porque um país muito importante nessa região toda, que é a Arábia Saudita, parou de exportar o seu petróleo pelo Estreito de Hormuz e tem feito a exportação justamente pelo Mar Vermelho. Se os Houthis de fato fecharem também aquele canal, isso vai ter um impacto muito grande, muito forte num dos maiores produtores e exportadores do mundo de petróleo e de energia, que é a Arábia Saudita. Por isso, um pico também nesta sexta-feira no preço do petróleo. Lorival Santana, de volta por aqui. Lorival, a gente estava falando agora há pouco sobre a Síria ser tragada para esse conflito, teve ou tentou não se envolver nisso até aqui. Qual é o impacto dessa ampliação? Bem, o conflito entre o Irã e os Estados Unidos evidentemente entrou numa nova fase. Já não mais podemos dizer que não há interesse dos dois governos de voltar para uma guerra total. Pelo contrário, os sinais são de que os dois estão testando os limites de escalada recíprocos para ver até onde o inimigo pode ir e até onde as suas capacidades bélicas também podem pressionar o inimigo e moldar o seu comportamento. A gente preparou um mapa aqui que mostra essa ampliação dos ataques. Os pontos vermelhos são os ataques do Irã. Faltou aqui um ataque a Al-Taraf na Síria, que é uma base dos Estados Unidos aqui no sudeste da Síria, que até recentemente era um aliado do Irã, né? Com a queda do regime de Bashar al-Assad e a chegada de Ahmed Sharia, os sunitas tomaram o poder e agora a Síria é um adversário do Irã também. E aí tivemos ataques, aqui a gente reuniu os ataques da última semana, né? Jordânia, no caso do Kuwait, foi atacada uma usina de dessalinização e uma usina de energia hoje, que é um tipo de ataque diferente, né? Um ataque contra um alvo civil
para castigar a população civil, também ataques no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita e também nos navios, em vários navios que estão no Golfo. Aí houve, por exemplo, o embarque de forças americanas a um navio que estava no Golfo e também ataques de iranianos contra navios e também explosões de minas colocadas por iranianos em petroleiros e navios cargueiros. E os Estados Unidos, como vimos, destruindo infraestrutura, que poderia se argumentar que é de uso dual, civil e militar, mas é principalmente infraestrutura civil, né? Pontes, por exemplo, e ameaçando escalar para atacar instalações de energia do Irã, e o presidente Trump não se recusa a negar a possibilidade de atacar usinas de dessalinização também do Irã. E o presidente Trump também ele se recusa a negar a possibilidade de desembarque de tropas. E os bombardeios americanos, as pontes e as outras instalações, eles preparam o território para um eventual desembarque de tropas americanas, que seria a única forma de limpar aqui o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, sendo que o Irã também poderia usar o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, que fecharia o acesso do Oceano Pacífico, do Oceano Índico ao Mediterrâneo, da Ásia para a Europa. Então, é um momento em que as possibilidades de uma guerra muito mais ampla se abrem, infelizmente.